bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e antes de falarmos do tema de hoje, o nosso convidado, quero convidá-los a ouvir os episódios já gravados, que são eles, o profissional do futuro, vamos ali falar sobre muitas competências, longevidade, a importância dela para a sua vida pessoal e para os negócios, aprender a aprender. Um outro episódio muito interessante também é a inteligência emocional. Depois nós temos também destreza digital e criatividade e inovação. Curta esses temas porque com certeza será muito importante para a sua carreira. E hoje nós vamos falar de um tema também que vai ajudar você como profissional, você como líder e como colaborador. E para falar deste assunto, o nosso convidado de hoje é o Fábio Matos, gerente de produção na SKF Brasil. E ele vai compartilhar conosco justamente gestão dos custos. É isto mesmo. Você deve estar imaginando neste momento que este tema irá tratar sobre planilhas, ferramentas e aplicativos, fórmulas complexas ou até mesmo palavras difíceis, nada disso. Neste bate-papo bastante pessoal, bastante experiência acumulada, na verdade, o que a comunicação clara e transparente traz de retorno na gestão dos custos? Você já parou para pensar nisso? Como a SKF envolve e respeita a opinião dos colaboradores também neste tema? E olha só que interessante, como levar o cenário do mercado para dentro da fábrica, de forma que todos entendam e contribuam com os melhores resultados. São essas perguntas e muita troca de experiência que nós já queremos convidar então o nosso convidado. Bem-vindo, Fábio Matos, ao nosso podcast SKF. Olá, Fábio, bem-vindo. É um prazer falar com você nesse podcast e é uma honra também dividir com você as experiências que você tem acumulado. Fábio, para o nosso início de bate-papo, gostaria que você pudesse compartilhar com os ouvintes como foi ou como tem sido a sua experiência dentro da SKF, a sua experiência profissional. Pois, Coloto, para mim é uma honra poder contribuir com você, com o time todo, um pouco com a minha experiência, né? Eu hoje estou com 18 anos de SKF, comecei como estagiário ali em 2011 e desde 2015 eu sou responsável pela produção da SKF. Esse ano eu tomo conta da linha automotiva, da forjaria e da Wind. Então, uma carreira aí passando desde estágios, então tenho bastante experiência na parte de gestão e principalmente nesse tema que nós vamos discutir hoje, que é a gestão de custos alinhados com a necessidade de resultados. Que legal, Fábio. Acho que a sua experiência de ter passado por várias áreas, com certeza vai ajudar não apenas que os profissionais hoje das unidades SKF, mas também os profissionais que nos ouvem. Fábio, na sua experiência, né, de muitos anos, qual a relevância da gestão dos custos para uma empresa? Eu costumo dizer assim, Zucoloto, um gestor de manufatura ele tem que trazer para o dia a dia da fábrica uma tradução do ruído que ele leva em relação aos custos fabris. Vamos dar um exemplo muito simples, né? E é dessa forma que eu costumo tratar com todo mundo que trabalha comigo. Você precisa trazer para a fábrica as orientações da mesma forma que você trata na sua casa. Um exemplo simples, se lá você tem muito dinheiro, você pode gastar mais. Se na fábrica você tem menos dinheiro, você também tem que gastar menos. Então, trazer esse ruído do mercado, que na verdade para a gente é maior volume ou menos volume, e conectar tudo isso com o resultado, nunca deixando de lado segurança e qualidade, é o que faz diferença na nossa tomada de decisão do dia a dia. E para que isso aconteça de uma forma clara e produtiva, é importante, né, uma comunicação transparente, uma comunicação de custos e uma gestão efetiva e, de preferência, alguma coisa online que te dá uma noção muito rápida para a tomada de decisão. Ô, Fábio, você citou alguns pontos aí extremamente importantes
mas eu quero aprofundar isso ao longo do nosso bate-papo, tá? Vamos caminhando nessa linha. Achei fantástico já a sua abordagem, fazendo uma correlação entre fábrica, dia a dia, a nossa casa, e dentro disso, acredito que nós vamos falar aqui também hoje sobre eliminar perdas, né? Coisas, sistemas inteligentes que podem nos ajudar. Agora, Fábio, por que a gestão de custos, né, falando de custos da fábrica, ela tem correlação com os resultados? Como é que nós podemos perceber também quando os mercados variam, né, a situação financeira global, o que ela impacta na gestão dos custos no chão de fábrica, já que você tem grande experiência nisso também? Eu vejo assim, Zucoloto, um gestor de manufatura, ele tem um leque de ferramentas que ele deve usar nesses momentos. Alguns exemplos, quando os volumes estão menores, eu tenho uma ociosidade maior fabril. Então, o que eu preciso utilizar? Eu preciso otimizar a alocação dos recursos. Então, de repente, né, a gente tem aqui, a SKF trabalha muito forte com economia circular. Então, você pode utilizar os conceitos de economia circular nesse momento. Se eu não tenho uma necessidade de produzir tanto para utilizar a minha capacidade que eu tenho na fábrica, eu posso, de repente, começar a produzir um pouco mais lento para otimizar a utilização dos recursos. Então, essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para maximizar o resultado. Em contrapartida, nos momentos onde a gente precisa de altos volumes, o objetivo é produtividade, é produzir mais. Então, a gente pode trabalhar com menos parada de máquinas para fazer setup. E o mais importante de tudo isso, é relevante que todo mundo na organização tenha o entendimento desses movimentos, o Coloto. Porque uma coisa que eu aprendi com os meus anos de experiência é assim, muitas vezes a organização não tem uma comunicação efetiva e o operador, o colaborador, seja ele fabril, seja ele de qualquer outra área, de planejamento, de manufatura, de logística, não consegue entender essas mudanças de necessidade e acaba fazendo as coisas da mesma forma. Então, você sempre vai ter aquele módulo de trabalho. Então, uma comunicação clara, efetiva e um direcionamento ajuda muito a você minimizar o ruído, porque você pode trabalhar uma fábrica maximizando uma necessidade de volume, como eu disse no início, ou, na outra vertente, você pode maximizar os custos, minimizar os custos, e dessa forma facilitar a absorção de qualquer variação de resultado com as variações de custo necessárias. Ô, Fábio, é muito interessante essa forma de você estar contribuindo, né, com as empresas. Agora, nós temos ouvintes de grandes empresas, médias e também, com certeza, pequenas, até microempresários, né? Ou seja, o podcast ele tem uma abrangência muito grande. Você falou de economia circular. Possivelmente, alguns ouvintes não conhecem algumas questões que você trouxe. Você poderia explicar um pouco mais para quem ouve, né? Para quem nos ouve, o que seria essa economia circular e trazer algum exemplo para que eles possam também colocar isso na prática, no dia a dia deles na fábrica? Claro, claro. O conceito básico da economia circular é a reutilização de recursos. Os recursos que Ótimo. nós utilizamos, eles são finitos. Então, a gente vai falar ali de água, a gente vai falar do petróleo, a gente vai falar do próprio aço, são recursos finitos. E a partir do momento em que você começa a levar isso para o seu dia a dia da fábrica, você começa a entender que todos os recursos que nós temos são finitos. Então, a gente passa aí no conceito mais abrangente, desde reciclagem, né, que é o mais conhecido pela população, e trazendo para a linha fabril, a gente pode reutilizar insertos de usinagem, mudar a forma de utilização, de trabalho deles. Eu uso numa operação X um determinado inserto, então eu uso uma determinada aresta, mas eu posso levar para uma outra operação e fazer o mesmo inserto utilizar duas vezes. Eu posso usar ferramentas retrabalhadas, eu posso usar rebolos de uma operação para outra, e a SKF está com uma iniciativa muito importante que chama Recondóio. Essa iniciativa tem como objetivo você utilizar o mesmo óleo infinitamente. Então, olha a possibilidade que a gente tem aqui de economia circular. Então, pensando dessa forma, Zucoloto, e levando isso para o nosso dia a dia,
você consegue abranger muitas áreas dentro da sua fábrica. Então, você deixa de pensar apenas, né, naquilo que a produção, a manufatura começa a fazer e começa a avaliar em tudo isso, né? E esse conceito você utiliza para otimização de frete, para otimização de recursos naturais, para otimização de consumíveis da fábrica e pode ter certeza, se você começar a levar esse tipo de abrangência, esse tipo de pensamento para sua fábrica, com humildade, com responsabilidade, você vai alcançar reduções de custo que vão trazer para a gente maiores resultados de uma forma que você não imagina, Zucoloto. Olha, é incrível, Fábio, você está fazendo esses comentários e eu lembrei de um podcast que nós gravamos, né, que está aí disponível para os nossos ouvintes, que foi com o Vitor Currales e com o Gilberto Sanches, que foi justamente a criatividade e inovação. E você trazendo esses exemplos, eu percebi nitidamente que a inovação está diretamente ligada à gestão de custos e vice-versa, né? Sim, sim, você está certo. Falando, inclusive, desse ponto que você está dizendo, né, do trabalho que o Vitor e o Gilberto estão nos ajudando a desenvolver, a gente tem um sistema na SKF que incentiva os colaboradores a nos darem sugestões, porque Sim. eles são as pessoas que utilizam os insumos. A partir do momento que você dá abertura para que eles coloquem as ideias para a gente e deixem claro, né, quais são os propósitos envolvidos em tudo isso, você vai ter uma gestão de custo, uma gestão de resultado que deixa de ser feito por algumas pessoas e passa a ser realizado por toda a organização, né? Eu entendi que dessa forma você consegue ter uma gestão de custos e resultados efetiva. Sim. Ô, Fábio, você citou uma palavra agora que a gente vai explorar. Pessoas. Olha só que interessante, eu quero ouvir de você, né, que está diariamente envolvido, e os ouvintes também com certeza perceberam isso. Agora, alguns gestores de fábrica, ou seja, ou da área administrativa, pensa que é apenas colocar uma meta, dizer que precisam de redução de custos e dispara isso de cima para baixo, né, o que a gente chama de top-down. Agora, eu gostaria que você compartilhasse nesses anos de experiência como envolver a todos no processo de redução de custos na cadeia produtiva. Isso, para mim, é fundamental. E eu sei que a SKF tem como um valor trabalho em equipe. Gostaria que você trouxesse isso para nós. Olha, você tocou no ponto realmente que na minha visão, Zucoloto, é o mais importante. Você envolver e ter uma comunicação clara e transparente com as pessoas. Como você disse, né? Trabalho em equipe é um dos valores da SKF, ética elevada e sinceridade. Então, eu tive uma experiência que, há alguns anos, quando eu comecei a tomar conta da fábrica, tinha uma necessidade muito grande de redução de custo naquele momento, porque o entendimento de resultado não estava muito claro para nós. Então, a partir do momento em que eu comecei a envolver todo mundo e informá-los das nossas necessidades, a quantidade de sugestões que surgiram foi exorbitante. E comunicação clara, né? E o papel do gestor é levar para o operador de uma forma simples aquilo que a gente gostaria de passar. Vou dar um exemplo muito claro para mim. O PIB caiu 5% agora no período da pandemia. A gente vai passar como isso para o operador? Olha, no nosso dia a dia, essa queda do PIB ela é equivalente a 600 rolamentos a menos por hora. Então, para que isso não afete o nosso resultado, o seu consumo diário tem que cair de 2 peças para 1. E aí você consegue traduzir aquele PIB, que é alguma coisa global, que todo mundo entende, para o dia a dia da operação. E aí o operador, ou eu digo isso pela manufatura, mas isso você tem exemplos na logística, em toda a organização, ele leva aquilo para o dia a dia dele. Então, o que ele absorve? Poxa vida, a minha contribuição no negócio agora, porque o negócio é meu, é nosso, né? É isso que eu costumo falar bastante dentro da minha fábrica, a minha contribuição agora para que esse problema do PIB seja refletido de uma forma menor na minha fábrica é assim, aquele rebolo que eu tinha que consumir 2 por dia, eu vou consumir 1 com essa estratégia da nossa organização.
E aí, o que eu fiz? Eu tirei aquele ruído global e trouxe para o dia a dia das pessoas, porque no final, Zucoloto, se a gente não conseguir, né, passar de uma forma clara e transparente o propósito de ter um resultado melhor, a organização não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, as pessoas são o que fazem a diferença. E o objetivo do gestor é fazer com que essa informação chegue transparente e clara e de uma forma humilde, porque você tem que dar uma abertura para todo mundo falar, poxa vida, onde eu posso auxiliar para mudar esse cenário? E você pode ter certeza, se você der abertura, as pessoas vão te ajudar. Eu costumo dizer, né, que na fábrica eu não produzo rolamentos, mas todos juntos, né, os 600 funcionários que trabalham comigo, produzem rolamentos, e 600 pessoas pensando em reduzir custo e maximizar resultado, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. É um exército de pessoas pensando em novas ideias, e eu fico imaginando o quanto que isso contribui no final de um resultado, né? Seja ele no final do mês, depois dos resultados anuais. Ô, Fábio, nós que somos, né, chão de fábrica, ou seja, nós vivemos isso há muitos anos, você lembra de algum fato, algum exemplo aí disso que você disse, né? De algum colaborador ter trazido para você alguma ideia, já que você citou isso, que tenha te ajudado aí nos últimos meses, que está tão fresco aí na sua ideia, que você possa compartilhar com os ouvintes? Eu me lembro, sim, um caso onde a gente precisa, por causa da pandemia, a gente precisa reduzir os custos, e aí um colaborador nosso, ele me deu uma sugestão de reutilizar um rebolo para uma operação que a gente não fazia isso anteriormente. Então, com essa reutilização, a gente conseguiu melhorar os custos de uma forma tão grande que acabou absorvendo a maioria dos impactos que nós tivemos em relação ao câmbio. Isso é muito importante, né? Isso o time da Pré aqui de rolamentos nos ajudou. Também a gente começou a utilizar insertos que utilizavam na fábrica da Wind, começando a utilizar na fábrica de forjados. Então, pensando em economia circular, isso é magnífico, porque ferramentas que antes a gente simplesmente jogava fora, a gente passou a utilizar dessa maneira. Isso não foi uma ideia que veio top-down. Nós passamos para a equipe o propósito, indicamos para ele a necessidade, e aí as sugestões começaram a aparecer. Eu hoje tenho muito conforto e muita gratidão ao time inteiro que começa a pensar dessa forma, nos ajudando e nos dando oportunidade para passar por momentos difíceis de uma forma muito mais suave do que em situações anteriores. Fábio, ouvindo seu exemplo, eu chego à seguinte conclusão: ouvir as ideias do colaborador é uma das grandes estratégias para a gestão dos custos. Estou correto na minha conclusão de tudo isso que você disse? Sim, Zucoloto, está correto. Eu só acrescento, né, o ponto da comunicação clara. Eu costumo dizer que se você não conhece em que linha do resultado, em que linha do balanço a tua atividade está contribuindo, você precisa passar a conhecer. Porque a partir do momento em que você conhece em que linha do resultado a sua atividade contribui, você passa a ter propriedade do resultado, você passa a ter propriedade de como você pode fazer para que todo o resultado seja ele cada vez mais otimizado, e como você pode contribuir com as outras pessoas. Porque, como eu disse, nós sozinhos não fazemos nada, mas juntos temos um leque imenso de oportunidades para trabalhar. Concordo, Fábio. Fábio, você já construiu muita coisa, acho que em parceria com as equipes, e quem nos ouve neste momento deve estar perguntando assim: existe algum modelo, existe algum princípio que eu poderia aplicar na minha empresa que tem dado certo no seu dia a dia? Eu gostaria que você pudesse compartilhar qual seria este modelo prático, conceitos para que quem nos ouve possa, então, ter êxito também na gestão dos custos das suas empresas.
eu costumo usar algumas coisas muito simples, né? Uma comunicação clara e transparente. Muitas vezes você subestima a contribuição das pessoas, pensando, poxa vida, será que se eu informar que nós temos um objetivo muito difícil, as pessoas vão reagir bem? Elas reagem, elas reagem. Então, a comunicação transparente daquilo que você precisa, ela precisa acontecer. Se você consegue criar essa linha de comunicação e transparência e sinceridade, que é dos valores da SKF, você já tem um caminho muito fácil de alcançar melhores resultados. Como que você faz no dia a dia para servir de modelo para outras empresas, quem sabe outras unidades e outras áreas também? Você reúne semanalmente, é diário? Qual é o nível de transparência que você pratica? Se são as metas, se é o engajamento? Explora um pouquinho para nós essa comunicação transparente, por favor, já que é o primeiro passo aí de um modelo. Sim, o que fazemos aqui? Toda vez que existe alguma mudança de percurso na nossa estratégia, nós sentamos com a equipe de gestão da fábrica e discutimos quais são os caminhos que a gente poderia seguir. A partir daí, nós envolvemos toda a organização, agora muito mais de uma forma online, né? Mas a gente envolve todos os colaboradores da fábrica e passa para eles a situação que está acontecendo, as nossas necessidades, e a partir daí a gente deixa abertos os fóruns com toda a liderança para que eles nos deem sugestões. Então, a partir desse momento, todo mundo começa a entender, poxa, o porquê que eu preciso ter uma redução de sucata mais agressiva, ou por que eu tenho que ter uma abordagem de produtividade mais agressiva. Então, dessa forma é que nós fazemos a comunicação. Toda a gestão entende o cenário e volta para a fábrica ou para a manufatura, indicando quais as necessidades do próximo período. É dessa forma que nós fazemos a comunicação. Excelente. Qual seria, então, a segunda estratégia, a segunda ação para esse modelo que você utiliza que tem dado certo? Aí entra a parte, né, como a gente falou, de ouvir as pessoas, de ter humildade e de absorver as oportunidades que são geradas através desse processo. Porque a partir do momento em que você comunicou a necessidade, as ideias virão. E se você tem uma organização fechada a novas ideias, você não vai conseguir absorver o máximo que essas ideias podem nos proporcionar. Então, você falou, agora é a sua hora de ouvir. Então, você ter humildade para ouvir ideias de todas as pessoas, ou através de planos de sugestão, ou através de uma liderança próxima aos liderados, isso, Zucoloto, é o segundo passo que eu tenho utilizado e tem me ajudado muito, né? Porque se você ouve as pessoas que estão realizando as atividades, elas têm ideias para resolver os nossos problemas. A gente precisa ter humildade para ouvi-las. E a gente não escuta elas na nossa sala fechada, a gente escuta no dia a dia, conversando com as pessoas, entendendo os problemas delas, se colocando no papel delas e tendo a humildade para absorver tudo isso. Fabio, existe algum outro passo que você tem aplicado no dia a dia dentro desse modelo que tem dado certo há tanto tempo? Sim, Zucoloto. Eu vejo aqui a parte de controle de custos. Esse controle de custos com responsabilidade, com precisão, com assertividade, ele é muito importante. Sempre buscando para que você nunca negligencie a qualidade e a segurança, porque muitas vezes você acaba criando uma correlação que eu preciso baixar custo de qualquer forma e você acaba negligenciando qualidade e segurança. Mas se você tem esse mindset, esse pensamento, né, muito claro para você, de que o controle de custos não deve nunca negligenciar qualidade e segurança, você acaba fechando esse tripé que vai dar para você uma gestão de custos e resultados cada vez mais alinhadas com a necessidade da organização. Fábio, é incrível como que as pessoas elas precisam fazer parte desse processo e, claro, desde o início você está reforçando isso. Eu gostaria que você pudesse agora, já caminhando aí para os nossos finalmente, gostaria com certeza de falar muito tempo contigo, como manter-se atualizado, hein, Fábio,
em uma área com tantos anos de vivência? O que você motiva aos gestores, tanto da parte de produção como administrativo? Como que você tem feito isso também, que você pode motivar as pessoas a manter atualizadas, estudando e verificando novas ferramentas? Qual a tua experiência com isso? Eu comecei a minha carreira profissional ali no meados dos anos 90, né? De lá para cá, a gente já passou por diversas fases da indústria, né? Hoje a gente está na indústria 4.0 e uma coisa que é importante é você sempre ter curiosidade, você absorver o que o mercado tem de oportunidade e sempre buscar o que tem de inovação no mercado. O mercado sempre vai trazer coisa nova. Se você consegue mesclar toda a sua experiência, não perdendo ali o Gemba, o chão de fábrica, e trazendo experiências novas, como o caso de agora, a indústria 4.0, você entender, né, que o gestor de manufatura hoje, ele não cuida apenas da fábrica, ele cuida do negócio da organização. Então, a partir do momento que você entende o seu papel e entende que você, conhecendo outras áreas, você consegue contribuir cada vez mais, você cada vez mais buscará novas oportunidades de aprendizado. Então, você vai querer conhecer de contabilidade, você vai querer conhecer de controladoria, e aí eu costumo dizer que isso abre o seu leque de oportunidades para trabalhar em cima de gestão de custos e resultados. Porque uma coisa é certa, Zucoloto, não existe gestão de custos se você não conhece a gestão de resultados. Então, uma coisa tem que estar atrelada à outra no dia a dia. Então, foi isso que eu consegui aprender com o meu tempo de vivência e dessa forma que eu tenho utilizado a minha experiência para contribuir com os custos e resultados da SKF. Fábio, segundo aí os bons historiadores, a partir da Revolução Industrial, a gestão dos custos passou a ser uma regra e quem não fez deixou uma grande oportunidade de escorrer pelos dedos. Nós estamos falando agora de uma outra revolução que você já citou aqui, a da 4.0, na indústria 4.0. Você também acredita, para a gente finalizar o nosso podcast e as pessoas também olharem isso como oportunidade, não com riscos, você acredita que a indústria 4.0 é uma grande oportunidade também para a gestão dos custos? E quais os benefícios que você tem enxergado com essas mudanças benéficas? Eu enxergo a indústria 4.0 como uma oportunidade muito relevante para as organizações, pensando em redução de custo e melhorias. E por que eu digo isso? Eu não digo isso pensando na redução de mão de obra. Eu penso na melhoria da qualidade das pessoas que trabalham conosco, porque normalmente se coloca na cabeça que os robôs virão para ocupar o espaço do homem. E não, eu penso diferente. Eu penso que os robôs virão para tirar os empregos que não têm qualidade e colocar essas pessoas em posições mais favoráveis a elas. Então, a gente vê posições que você tem esforço repetitivo, você tem posições onde a colaboração não é mais adequada para o homem. Então, isso a indústria 4.0 pode nos ajudar. E a partir do momento em que você pode ter uma máquina conversando com um sistema em rede e passando informações para toda a internet, você pode tirar proveito de muita coisa que a máquina está nos mostrando. Então, a gente pode ter vidas de ferramentas melhores, você pode aumentar a produtividade, e esse é um dos caminhos que já não tem mais volta. A gente consegue perceber que essa interação entre homem e máquina, trazendo à máquina uma oportunidade para melhoria da produtividade e também para melhoria dos postos de trabalho, como uma sequência de tudo aquilo que Ford começou lá no início do século XX, né, e trazendo para o nosso dia de hoje, Zucoloto. Esse é o meu ponto de vista nesse sentido. Fábio, eu quero agradecer muito, eu tenho certeza que os ouvintes aprenderam e com certeza coisas simples que podem ser colocadas em prática no dia a dia. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, seja ele um operador de máquina, seja ele um presidente de uma empresa, se todos estão envolvidos na gestão dos custos, eu gostaria que você deixasse aqui então a sua palavra para que eles possam guardar isso para os próximos meses e anos em suas carreiras.
Eu digo assim, para finalizar a nossa fala, né? Todo gestor precisa confiar no seu time e trabalhar bastante a comunicação. Se você tem uma comunicação efetiva, se você tem uma gestão de custos extremamente alinhada e você tem a humildade de ouvir a organização, você tem aí as ferramentas necessárias para fazer com que o seu negócio siga em frente. Então, eu deixo aqui, Zuccolotto, o meu agradecimento por essa oportunidade. Espero poder contribuir com todo mundo que possa nos escutar esse podcast. Obrigado e abraços. Fábio, muito obrigado pela tua participação, pela sua contribuição e eu desejo sucesso cada vez mais na sua carreira. Um grande abraço. Abraço. É isso. Nós queremos agradecer você que esteve conosco em mais esse episódio, agradecer a você que pôde prestigiar e se você gostou, pedimos que você compartilhe este episódio nas suas redes sociais com seus amigos e não deixe de visitar a plataforma SKF College, que é uma forma também de você se desenvolver e atualizar naquilo que a SKF também está disponibilizando para o mercado em termos de conteúdo e desenvolvimento. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast SKF.